Dica: sempre tranquem a porta do banheiro. Oi, gente! Eu vou dividir esse vídeo em 3 momentos, porque primeiro vou falar sobre o livro, depois vou falar um pouquinho sobre o filme e depois um pouquinho sobre a série. Nessa primeira parte, quando eu vou falar sobre o livro, não vai ter spoilers, mas depois vai, porque é meio difícil eu conseguir comentar sobre o filme e sobre a série sem revelar o final da história. Mas, por enquanto, podem assistir tranquilos. Psicose foi escrito pelo Robert Bloch, que escreveu outros livros de suspense e terror, alguns que também viraram filme. E essa história foi inspirada no Ed Gein. Eu tenho a impressão que toda a história de serial killer foi inspirada no Ed Gein, porque o cara tinha todos os problemas possíveis. Além dele ter essa fixação com a mãe, que vai ser muito importante pro Psicose, o nível de psicopatia do cara era de tipo, quando a polícia chegou na casa dele, eles olharam, oh, que belo abajur de pele humana. Psicose conta a história de Norman Bates, um cara de seus 40 anos que dirige um motel. Entendamos motel como aquelas hospedagens de beira de estrada. E ele vive com a mãe. Tipo, apesar dele falar que a mãe dele tá doente, que ele não pode deixá-la sozinha, não sei o quê, não é a mãe que vive com ele vive com ela. E eles têm um relacionamento muito, muito complicado, porque ela é extremamente controladora e ela trata o Norman como se ele fosse um garotinho de 12 anos. E ele fica lá, super solitário, sem ter contato com ninguém. Numa noite chuvosa, aparece uma moça querendo se hospedar. E a moça parecia muito suspeita, tipo, dando nome falso e tudo mais. Mas Norman resolve fazer amizade e chama a moça pra jantar na casa dele. Tá, que aquilo foi mais um lanchinho da noite. E a mãe dele fica muito irritada. Tipo, não pode fazer amizade com as menininhas, Norman. E depois disso, algo muito ruim acontece com a moça. E o livro segue contando as investigações sobre o desaparecimento dela. Ela própria tinha os seus segredinhos. E aí o detetive, a irmã dela e o namorado dela, vai todo mundo aos poucos se envolvendo nessa trama até chegar ao final, que tem um mega plot twist. Eu quero muito saber as impressões de quem não conhece a história e for ler o livro, porque infelizmente quando eu vi o filme, e eu vi o filme antes de ler, eu já sabia o final. Vamos ser bem sinceros. Esse é um daqueles raros exemplos em que o filme é melhor que o livro. O livro em si não é nenhuma obra-prima, apesar do autor ter ganhado altos prêmios, ele ser bem conceituado. É um suspense muito direto daqueles que você senta e lê numa tarde. A trama é muito boa, é muito psicológica, mas tem alguns exageros. E eu não gosto muito de como o Robert Bloch usou a psicologia, porque ele usou a psicologia como uma justificativa e não como um elemento. Aí fica tudo muito didático, muito alegórico. Mas valeu todo o esforço da Dark Side. Essa editora tá me surpreendendo bastante com as escolhas de títulos e com as edições. Essa edição é lindíssima. Você tem esses detalhezinhos em cada capítulo. E essa capa maravilhosa, a Vitória, no vídeo dela, ela explica melhor sobre as edições, vou deixar o link pra vocês verem lá. Há 50 anos a gente não tinha uma edição de Psicose no Brasil, e essa edição aqui veio caprichada. Mas o mais legal é que eu saí com esse livro e as pessoas ficavam encarando a capa. Teve uma vez que eu tava na aula, aí eu deixei o livro no colo, e quando eu vejo tá a menina assim. As reações geralmente eram, se a pessoa conhecia Psicose, ela olhava tipo... Agora, se a pessoa não conhecia, ela te analisava assim, tipo, de cima a baixo e dava um pequeno passo pra trás. Agora um pouquinho sobre o filme e sobre a série, ainda sem spoilers. Se você nunca viu o filme, o que diabos você está fazendo da sua vida, meu jovem? Vamos conversar sobre isso. Obra-prima do suspense. Algumas pessoas consideram que os anos 60 começaram depois de Psicose, porque foi um marco pro cinema. Ninguém nunca tinha feito um negócio daquele. Você escolhe se quer ler o livro primeiro e ver o filme depois, ou se você quer ver o filme primeiro e ler depois, não importa. Para tudo, vai lá, depois volta pra terminar de ver o vídeo. Spoilers! 2 detalhes mesmo, me fazem preferir o filme ao livro. Primeiro, o Hitchcock fez do Norman Bates um personagem muito mais simpático. E isso não é porque o Anthony Perkins é uma gracinha, não.
O Norman do filme inspira muito mais confiança do que o Norman do livro. Mesmo assim, eu não iria jantar com nenhum dos dois. Eu não sei como alguém pode ter achado que seria uma boa ideia jantar com um estranho que você acabou de conhecer num hotel, numa noite chuvosa. Pra vocês terem uma ideia dessa diferença que eu tô falando. No livro, o Norman tem problemas com bebida. E muitas vezes as pessoas chegam pra falar com ele tá meio bêbado e ele oferece pra pessoa. No filme, o que é que ele oferece? Doce. E se não me engano, eu acho que é leite que ele prepara pro lanchinho da Marion. O cara te oferece leite. Qual é a chance dele ser um serial killer? Segundo detalhe, eu acho uma bela jogada a protagonista morrer antes da metade do filme. Hitchcock Troll. Lembram quem fez uma coisa parecida? A HBO, na primeira temporada de Game of Thrones. E a série Bates Motel, que eu comentei na tag das séries, que foi uma grande surpresa pra mim, eu considero a melhor estreia de 2013. O que é uma série com 10 episódios que no meio da temporada faz um episódio com cara de season final? Vocês ficaram confusas, mas Bates Motel se passa antes de Psicose. Mas é engraçado que ali no começo do primeiro episódio super parece que a história se passa nos anos 50. Aí aparece o Norman com um iPod. Pois é, eles transferiram a série para os dias de hoje. Eu vejo muita gente reclamando, dizendo que a série não sabe em que época quer se passar. Eu acho que não tem nada a ver. É só que a Norma, a mãe, gosta de coisas vintage. E como ela controla a vida do filho, ela arranja roupas vintage pra ele também. Qual é o problema? Também adoro vestidinho de flor, sainha. Eu tenho um iPod. Não tenho como você vive em 2013. Eu levo lá pessoal, viu? Enfim, os personagens são ótimos, as atuações estão excelentes. A Vera Farmiga reina absoluta como Norma Bates. E o pequeno Charlie da fábrica de chocolate, o que fizeram com esse menino? Está arrasando como Norman, ele pegou todos os trejeitos do original, você consegue acreditar que ele vai crescer e vai virar o Anthony Perkins. Eu só não gosto daquela menina que fala sem abrir a boca. Todos na torcida para ela rodar. Assistam tudo, leiam o livro, deem joinha no vídeo, mostra pros amiguinhos e libertem o Norman Bates que existe dentro de você. Não façam isso.